Mais um vídeo, darmos continuidade no estudo da Palavra de Deus, o discipulado. Lição essa que é a terceira, lição de número 3, que traz como título Conhecendo a Bíblia, conhecendo a Palavra de Deus. Por que conhecendo a Bíblia? Porque é impossível conhecer a Deus, ter o pleno conhecimento da verdade, senão pela Palavra do Senhor, senão pela Bíblia. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. A verdade expressa nas páginas da Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. Nós temos como base para esse tema a leitura de Salmos, de número 119, versículo de número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O salmista expressando que a palavra de Deus é lâmpada e luz, ou seja, que dissipa a treva. A finalidade da luz é clarear um caminho escuro ou trazer visibilidade para aquilo que não enxergamos. E assim é a palavra de Deus, abrindo os nossos olhos para que possamos entender e enxergar o caminho que nos leva para a vida. É necessário entendermos que a Bíblia Sagrada, ela foi escrita em 2 idiomas, a saber, grego e hebraico. Alguns poucos versículos em aramaico, mas na totalidade a Bíblia compreende mais o grego e o hebraico. Hebraico para o Antigo Testamento, grego para o Novo Testamento. A primeira página da Bíblia aqui, antes de começar o livro de Gênesis, que é o primeiro livro, nós observamos que está aí o índice de toda a Bíblia, onde contém o nome de todos os livros da Bíblia, numeração de página e, enfim, muitas outras coisas. E nós observamos 66 livros em toda a Bíblia. A primeira coisa que nós devemos entender é o vocábulo Bíblia, quer dizer livros ou coleção de livros. Vem aí então de um termo originado de biblioteca, vários livros, um acervo em um único livro. Por isso o nome Bíblia. E nesse contexto da página, que está o seu índice, tem o nome de todos os livros, 66, sendo 39 para o Velho Testamento e 27 para o Novo Testamento. Deus ele fala conosco através da Bíblia Sagrada. E além da Bíblia Sagrada que nós começamos a conhecer, entender e obedecer as orientações do Senhor para a nossa vida particular, a nossa participação na igreja e também na sociedade. A Bíblia tem instruções sobre como devemos nos portar na família, devemos nos portar na igreja e devemos nos portar diante da sociedade com uma conduta irrepreensível, com uma conduta benigna, com uma conduta saudável, amorosa, para que de todas as formas o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. A Bíblia foi escrita por mais de 40 pessoas em época diferente. A Bíblia foi escrita por pessoas que não se conheciam. Alguns se conheciam, mas não todos. A Bíblia foi escrita por pessoas que conheciam a letra, tinham estudo. E também foi escrito por pessoas que não tinham estudos, que não conheciam tanto assim a letra. Como não dizer de uma pessoa dotada de conhecimento, Moisés cresceu no palácio de Faraó
e estudou nas maiores universidades egípcias, preparado para ser príncipe do Egito. Ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, antes preferiu ser maltratado com o povo, tendo em vista que Deus havia preparado coisa melhor. Moisés é o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, do qual iremos citar daqui a pouco. Também observamos que Moisés escreveu alguns salmos. Moisés era um homem a estudar. Davi escreveu a maior parte de salmos. Davi era rei de Israel. Também era um homem dotado de conhecimento e de inteligência. Salomão, não precisamos nem falar o tamanho da sabedoria de Salomão. E Salomão escreveu também Cantares, escreveu Provérbios e alguns salmos. Como não dizer também de pessoas que tinham acesso ao estudo, como não falar de Paulo, um dos maiores escritores do Novo Testamento, tendo em sua autoria pelo menos 13 epístolas, no qual ele começa a explicar o Evangelho, a colocar a explicação de fé e graça sobre lei e graça e aplicando em Cristo Jesus. E também falando de pessoas que não tinham conhecimento da letra muito aprofundada. Como não falar de Pedro, como não falar de João, como não falar de Tiago. Pessoas que viviam da prática da pescaria, eram pescadores, pessoas que dependiam da pesca para sobreviver. Mas o Espírito Santo lhes deu entendimento e inspiração para escrever as Sagradas Escrituras, para redigir no papel a vontade de Deus, para que tanto eu quanto você pudéssemos saber o projeto de Deus para a humanidade, o projeto de Deus para a nossa vida, que é a salvação da nossa alma. Toda a Bíblia Sagrada está voltada para a salvação. Ainda que muitas pessoas queiram empregar o uso da Bíblia para mostrar riqueza, para mostrar bens materiais, o reino de Deus não é comida e nem bebida. A palavra do Senhor nos disse o Senhor Jesus no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O reino dos céus e a justiça do céu deve ser prioridade na nossa vida. Tudo nessa vida é passageiro, então é resto. Tudo para Deus nessa vida não é difícil de fazer. Uma casa, um carro, um emprego, nada disso para Deus é impossível. Mas saiba, morrendo o homem não leva emprego consigo, não leva a casa consigo, não leva carro consigo. Porém, devemos atentar para a nossa entrada no reino dos céus, porque a vida eterna começa aqui. E o que nós fazemos aqui é determinante, e o que nós escolhemos também aqui é determinante para saber se entraremos no céu ou não. E nisso as nossas escolhas vão determinar por si própria a nossa conduta. Analisando a Bíblia, como já foi dito, 66 livros, 2 idiomas e mais de 40 pessoas escreveram a Bíblia em épocas diferentes, mas ela está perfeitamente em harmonia. Deus seja louvado por isso. Deus inspirou estas pessoas. Veja o que o apóstolo Paulo ele nos diz. Toda a Escritura, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura é divinamente inspirada, porque tudo está ligado a Cristo. Agora, como usar a Bíblia? Como que eu vou usar a Bíblia Sagrada? Muitas pessoas detêm um exemplar da Bíblia Sagrada, mas pouco número dessas pessoas que têm um exemplar da Bíblia Sagrada sabem usar a Bíblia, ou sabem explicar a divisão da Bíblia. Então vamos lá. A primeira divisão da Bíblia, a Bíblia se divide em 2 partes. Antigo Testamento, ou Velho Testamento, se preferir, e Novo Testamento. O Antigo Testamento está subdividido em pelo menos 4 partes. A primeira parte, em 5 partes para ser preciso. O Antigo Testamento é subdividido em 5 partes. A primeira parte é Pentateuco, ou simplesmente Lei de Moisés. Compreende 5 livros, de Gênesis a Deuteronômio. A segunda subdivisão, é os livros históricos, que compreende de Josué até Esther, o livro de Esther. Compreende aí 12 livros. A terceira subdivisão é os livros
poéticos. Esses livros poéticos ou cânticos compreendem de Jó até Cantares de Salomão, que são 5 livros. A quarta subdivisão são profetas maiores, que compreende de Isaías a Daniel, que são 5 livros. A quinta e última subdivisão compreende profetas menores, que é de Oséias a Malaquias, que são mais 12 livros. Depois de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, nós vamos observar que se inicia o Novo Testamento, que é a sigla NT, que é a segunda divisão da Bíblia. Contém 27 livros e está subdividido em 4 grupos. A primeira subdivisão do Novo Testamento é os livros biográficos, ou simplesmente biografia de Jesus, que é de Mateus a João, 4 livros. E também nós podemos entender a segunda subdivisão, que é apenas um livro, que é histórico, ou a história da igreja, que é Atos dos Apóstolos. A terceira subdivisão, nós temos as epístolas, de Romanos a Judas, 21 epístolas, sendo que existe uma subdivisão dentro dessas 21 epístolas aí, de Romanos a Judas. A primeira subdivisão, que é dirigida para a igreja, que é de Romanos até 2 Tessalonicenses, que são 9 epístolas, que Paulo escreveu essas epístolas. A segunda parte é dirigida a pessoas, ou simplesmente também é conhecido como epístola pastorais, que vai de 1 Timóteo até Filemão. 4 epístolas também, que Paulo também escreveu essas epístolas. A terceira classe vai de Hebreus. A terceira classe é só Hebreus, dirigida a hebreus cristãos, que é uma epístola, que é aos Hebreus, autor desconhecido. A quarta subclasse é dirigida a todos os cristãos, que vai de Tiago até Judas. 7 epístolas, vários escritores escreveu. Pedro, João, Tiago escreveu, Judas escreveu. Aí nós temos 7 epístolas. A quarta e última subdivisão, nós encontramos Apocalipse, que é revelação. Só o Apocalipse. Como já vimos, juntos o Antigo e o Novo Testamento vão somar 66 livros. Vale lembrar que os livros não estão arrumados por ordem, data em que foram escritos. Não está em ordem cronológica. Estão agrupados apenas para um fácil entendimento e compreensão daqueles que leem, para que nós possamos aí ter esse entendimento. Vamos observar que muita pessoa também tem a dúvida sobre quando se fala de capítulo e versículo. Se abrir a Bíblia agora, no livro de João, capítulo 3, versículo 16, o capítulo será o número maior, o versículo o número menor, para se ter aí uma compreensão do que falamos. Existem várias traduções da Bíblia. Aqui no Brasil, a mais conhecida é João Ferreira de Almeida. E existe também várias versões, pela qual tem a Revista e Corrigido, que usa a sigla RC, Revista e Corrigida, da qual particularmente eu recomendo, é a melhor que tem. Temos também a RA, que é Revista e Atualizada. Temos a NVI, que é a tradução na linguagem internacional, é a nova versão internacional. E também nós temos a NTLH, que é a tradução da linguagem de hoje. Muito bem. A terceira coisa que nós devemos entender é como usar a Bíblia no dia a dia. Nós não devemos deixar para usar a Bíblia somente nos cultos, somente quando estamos na igreja, porque isso vai limitar o uso da Bíblia só nesse momento e vai impedir o nosso crescimento espiritual. No livro de Apocalipse, olha o que Jesus diz, olha o que Jesus Cristo ele fala para João, livro de Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, que ouve, e as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nela estão escritas. No livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17 e 18, diz bem assim também: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora
como no dia da eternidade. Amém. O desejo do Senhor é que você seja um adulto espiritual e não uma criança. O apóstolo Paulo exorta a igreja de Corinto, na primeira carta de Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. E é claro que nós desejamos crescer espiritualmente através da Bíblia. Para que isso aconteça, o primeiro passo a ser dado é ler a Bíblia. Tenhamos a consciência que é necessário ler a Bíblia todo dia. Nós não temos que comer algum alimento para não morrermos de fome ou para nos mantermos nutridos. Da mesma forma é a Bíblia. Temos que lê-la diariamente, alimentar a nossa alma, mantermos-nos firmes, constantes na presença do Senhor. Jeremias ele expressa essa necessidade no livro, quando ele escreve o seu livro, que tem o seu nome, Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Achando-as as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos Exércitos. É muito importante não só decorarmos o Salmo 23, 91, 46, 121, 125 e leituras que são decoradas pelos que a ouvem, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 8,32, conhecereis a verdade libertará. Não, mas conhecer a Bíblia como um todo. A Bíblia não se resume apenas nesses livros, só nesses capítulos, nesses versículos citados. Se você não examinar diariamente, você só vai saber os textos mais falados entre os crentes, mas jamais provará alimentos mais saborosos. Além de ler diariamente, nós devemos tomar a decisão de estudar a Bíblia toda. Já falamos que é na Bíblia que Deus se revela ao homem, mas a revelação não está completa em um único livro. Nós devemos conhecer a Bíblia como um todo, de Gênesis a Apocalipse, completamente, para termos o pleno conhecimento do Senhor. E é o conhecimento que liberta, é o conhecimento que traz vida, é o conhecimento que traz crescimento, é o conhecimento que nos leva para a vitória. O segundo passo é memorizar os textos. Para isso, nós temos que nos esforçar para isso, memorizar, guardar na tábua do coração e da mente. O salmista ele fala, a leitura que nós lemos ao livro de Salmos, ainda no número 119, versículo 11, o salmista fala assim, ó, escondi a tua palavra do meu coração para não pecar contra ti. Não só esconder é memorizar. Quando eu sei o que eu devo e o que eu não devo fazer, é mais fácil acertar. E é mais provável resistir o erro, quando eu sei o caminho que eu devo tomar. O único passo que nos ajudará a crescer espiritualmente é ter um momento de meditação na palavra de Deus. Deus ele faz uma exortação para Josué depois da morte de Moisés. Moisés havia morrido e Deus ele dá a direção para Josué pegar o povo e conduzir o povo a passar o Jordão. Mas Deus havia falado com Josué de tudo que Deus havia falado, que o inimigo não ia parar de pé diante de Josué, que ninguém ia poder resistir Josué, que era para Josué se esforçar e ter bom ânimo, porque ia passar o Jordão para herdar a terra prometida. Aí Deus ele fala para Josué, tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Deus ele deu todo o caminho da vitória para Josué. Mas Josué só ia vencer se observasse a palavra, se fizesse conforme estava escrito. O salmista, ao iniciar o livro de Salmos, Salmo de número 1, ele dá toda a receita também. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, o qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Se o nosso prazer tiver na lei do Senhor, e nela meditarmos de dia e de noite, aonde colocarmos a nossa mão, Deus fará prosperar. Às vezes nós queremos profetizar bênção, queremos falar que
falar, pensar positivo, agir positivo para as coisas acontecerem. Mas a Bíblia não ensina assim. A Bíblia nos ensina a obedecer, a atentar para a palavra do Senhor, meditar dia e noite, porque Deus vai confirmar a bênção da nossa vida, a maneira com a qual nós nos colocamos para servi-lo, a maneira com a qual apresentamos a nossa vida ao serviço do Senhor, a obediência na sua palavra e a aplicação da palavra do Senhor na nossa vida e na nossa casa. Deus está interessado no que nós fazemos. Deus está interessado no que nós falamos e pensamos. Deus, ele quer participar do nosso dia a dia. Não amanheça o dia e termine ele sem falar com o Senhor em oração. Não amanheça o dia e termine ele sem meditar na Bíblia Sagrada, porque isso é um erro fatal, aonde muito cometemos um erro muito grave. Não alimentamos a nossa alma e quando não nos deparamos com uma enfermidade que muitas das vezes não tem cura, a enfermidade chamada frieza espiritual, morte espiritual, a enfermidade do comodismo, do formalismo, do desânimo, que muitas das vezes nos sentimos desanimados e muitas das vezes até mesmo, como não falar, sem incentivo, desmotivados para continuar, desmotivados para fazer. Mas aí não entendemos que foi um descuido nosso mesmo, por não alimentar a nossa alma com a palavra do Senhor. Faça um bom uso da Bíblia Sagrada, faça um bom uso da letra sagrada, porque as ferramentas para vencer estão na Bíblia. Confia no Senhor e faze o bem. Espera, pois, com paciência no Senhor. A palavra do Senhor expressamente nos ensina, não temas. Mas quando eu sei que eu não devo temer? Quando eu estou fazendo o que eu devo fazer, quando o que eu tenho que fazer está sendo feito, aí eu não preciso temer. Mas quando eu não estou fazendo o que eu devo fazer, eu devo temer. Porque nem tudo o que vem sobre a nossa vida é de origem do mal. Às vezes Deus está chamando a nossa atenção para mudarmos de posição. Estamos deixando de fazer o que tem que ser feito. E Deus está nos corrigindo para que nós venhamos assumir a nossa posição e fazermos o que tem que ser feito. Amém? Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui finaliza esta lição conhecendo a Bíblia. Que venha servir de um grande instrumento para o teu crescimento espiritual e que você venha fazer um bom uso da Bíblia Sagrada na tua vida, para que também possa aprender, e não só aprender, mas também começar a ensinar aqueles que se aproximam de ti. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.